volta com o programa Brasil Cristão. Hoje nós estamos falando do comportamento católico na política do Brasil. Foi uma super aula, né? Maravilhosa até agora. Você está acompanhando aí? Muito bom. E guardar isso, né, dentro de cada um de nós, para daqui para frente termos atitudes diferentes e pensamentos diferentes e também sabermos julgar, iluminados pela nossa fé e pela nossa doutrina. Isso é para você que é católico. Antes da gente continuar, deixa eu agradecer o Clóvis José Teixeira, de Ouro Branco, Minas Gerais, que reativou o seu cadastro aqui se tornando sócio. Obrigada, viu, Clóvis? Aí, se você se torna um sócio dessa obra, você nos ajuda a levar esses ensinamentos, como o de hoje, por exemplo, a tantas famílias. Por quê? Porque nas escolas hoje os filhos não aprendem mais sobre isso que nós estamos falando aqui. Quando eles saem lá no terceiro ano, que vai para a faculdade, eles saem sem essa base. E quando chega na faculdade, aí que o negócio fica pior ainda. Então, meus filhos estão todos na escola, eles não aprendem isso, né? Então, aqui, o que esse programa está fazendo hoje é um bem, né? Um bem enorme para você, para a sua família. Então, se associe a essa obra para a gente conseguir chegar a mais lares, levando essa mensagem e esses ensinamentos. Muito obrigada, viu, gente? Drica, onde nós paramos? Eu acho que seria interessante, nós temos preparado aí para você, vamos mostrar agora, a participação de Dom José Francisco Falcão de Barros, apresentador nosso aqui. Dom Falcão, né, querido. Sobre o que o Catecismo da Igreja Católica fala a respeito do cristão e as autoridades civis constituídas. Vamos assistir juntos. A autoridade dos pais é exercida com relação aos filhos no âmbito da família. Só que esses filhos são cidadãos, estão integrados numa sociedade. E uma sociedade que Deus quis que fosse uma sociedade regida por autoridades e Deus conferiu autoridades para elas. O parágrafo introdutivo desta série de talvez 15 ou 20 programas é o parágrafo 2234. Vamos ao texto. O quarto mandamento da lei de Deus manda que honremos também todos aqueles que, para nosso bem, receberam de Deus alguma autoridade na sociedade. E esclarece os deveres dos que exercem essa autoridade, bem como os daqueles que dela beneficiam. É impossível tratar dos mandamentos da lei de Deus sem essa relação, sem esse vínculo necessário dos cidadãos com as autoridades que regem, que governam essa sociedade. Vamos ver ao longo desses programas, todos desses 15 ou 20 programas, que a autoridade na sociedade foi querida por Deus. O texto clássico é a palavra de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o capítulo 13 da carta aos Romanos. Toda autoridade vem de Deus, diz o apóstolo Paulo nesse capítulo importantíssimo. E também vamos ver o capítulo 13 do Apocalipse de São João, quando a autoridade se excede, quando ela ultrapassa os seus limites e pretende se fazer Deus. É o capítulo da besta do Apocalipse. Há aqueles que defendem uma absolutização da autoridade humana, da autoridade civil, da autoridade militar, como se ela, pelo simples fato de existir, já obrigasse em consciência e sempre. Ela é tudo, o Estado é tudo. Essa é uma visão tirânica, despótica, defendida, por exemplo, por nazistas, por comunistas, etc. Porém, o oposto, aqueles que defendem a anarquia, uma sociedade sem autoridade, também devem igualmente ser combatidos. A virtude está no meio. Isso, a virtude está no meio, exato. Só ia repetir. Eu acho bacana dizer para você que isso que você está assistindo está no canal de YouTube da Rede Século XXI. O programa chama-se Igreja Militante, e lá você encontra esse ensino todo do Dom José Francisco. Sim. Acho que tem mais um trecho que valeria muito a pena a gente mostrar. Vamos colocar mais um trecho, diretor. O cristão, cidadão, tem o dever de colaborar com os poderes legitimamente constituídos, quando eles verdadeiramente se colocam a serviço do cidadão. E isso nada tem a ver com colaboracionismo. Colaboração é uma coisa, colaboracionismo é outra coisa. Vejamos a diferença. Primeira parte do parágrafo 2239 do Catecismo da Igreja Católica. É dever
dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. Há determinadas pessoas que, contaminadas pela ideologia, se recusam a colaborar com qualquer autoridade cuja ideologia, cujo partido político não é o seu. Isso não é cristão. Esse pensamento não é correto. Já que quem está no poder é de um partido diferente do meu, não vou ajudar, não vou colaborar de jeito nenhum, antes vou dificultar. Esse pensamento não é correto. Esse pensamento não é cristão. É preciso colocar as diferenças ideológicas, partidárias, de lado, quando, de fato, aquela autoridade, que no regime democrático foi escolhida legitimamente, de acordo com a vontade popular, se este poder civil pretende realizar algo que traz efetivo benefício para a sociedade, o cristão, independente do seu partido, do seu gosto, deve colaborar com o poder civil. E olhem o espírito, verdade, portanto, a mentira aqui não entra, justiça, se trata de algo verdadeiramente justo, solidariedade e liberdade. Pensemos aquela autoridade que pretende trazer um real benefício para a coletividade naquele bairro, naquela cidade, vai precisar da ajuda, da colaboração, da participação, da interação e, se quiser, da inclusão da sociedade em benefício de todos, porque a autoridade precisa contar com o apoio do bairro, das associações, das igrejas, etc., e, de fato, aquilo vai trazer um efetivo, um real benefício. A oposição sistemática, pelo simples fato de aquilo estar sendo feito, ou daquilo que será feito, o que vai ser feito por um partido diferente do meu, uma coligação diferente da minha, isso não é espírito cristão. Isso é mesquinhez, isso é baixeza. Isso é espírito baixo de quem se recusa a admitir que quem não reza na sua concepção política, filosófica, ideológica, não pode se ajudar essa pessoa, não se pode ajudar absolutamente essa pessoa, ou esse grupo, ou esse partido, porque vai beneficiá-lo, porque vai ajudá-lo a se perpetuar no poder. Sentimentos mesquinhos. Isso não pode ser aprovado em hipótese alguma. Como é terrível quando as ideologias, as ideias, o partidarismo está por sobre o amor que nós deveríamos ter pela nação, pela pátria, o cuidado do bem comum, a ponto de nós simplesmente trabalharmos contra algo, um projeto, seja lá o que for, simplesmente porque o meu ranço partidário, o meu ranço ideológico é maior do que o meu amor pelo país, pela nação. Isso é algo terrível, Padre Douglas, isso é simplesmente terrível. Sim. E eu quero lembrar aqui o comportamento dos primeiros cristãos, porque nós podemos dizer que o cenário político brasileiro é conturbado, é difícil, porque nós tivemos o Lula, Dilma, o Temer e agora temos o Jair Bolsonaro. Nossa, que cenário terrível. Olha, não é por nada não, mas os primeiros cristãos enfrentaram uma coisa um pouquinho pior, né? Acho que a situação lá era um pouquinho mais drástica. Exatamente. Né? Era um pouquinho mais difícil. Né? E qual era o comportamento deles? Eu quero lembrar de um, o Padre Douglas vai lembrar vários aqui, mas um que eu amo, falei muito para a Drica nesses dias, São Policarpo. Policarpo de Esmirna, já idoso, é preso, é levado diante do circo romano. E quando ele chega no circo romano e começam a arguir ele por que ele está ali, ele diz assim: para essa multidão ensandecida aqui, eles não são dignos de ouvir. Mas para o senhor, imperador, se o senhor quiser, porque o senhor é quem é, porque o senhor é uma autoridade constituída, então para o senhor, se o senhor me der 4 horas, eu explico ao senhor a doutrina de Cristo.
o respeito para com a autoridade constituída. O Papa Clemente escreve uma oração rezando pelo imperador. Exato. E quem é o imperador? O imperador é o camarada que está jogando os cristãos na masmorra, na boca das feras. E eles têm o senso de contribuir, o senso de pagar os tributos, o senso de fazer uma sociedade. O catecismo, nessa parte que trata da política, né, vocês perceberam que é do parágrafo 2, 2, 3, 4 em diante, que nós estamos lendo, que Dom José Falcão citou aí na sua fala. Há uma citação da Carta de Ogneto. Exato. Que diz justamente que os primeiros cristãos, eles eram excelentes cidadãos. E, pasmem, eles manifestavam um amor por uma autoridade que os odiava. Isso foi durante 300 anos, irmãos. Durante 300 anos, os imperadores mandavam os cristãos à prisão e à morte. E os cristãos resignados oravam pelo imperador, abençoavam o imperador, que possuía uma ideia iníqua a respeito deles verdadeiramente iníqua. É lindo isso, né? Isso é cristianismo. Aqui diz assim, padre, os cristãos, é isso que o padre falou, está aqui, ó. Os cristãos residem em sua própria pátria, mas como residentes estrangeiros, cumprem todos os seus deveres de cidadãos e suportam todas as suas obrigações, mas de tudo desprendidos, como estrangeiros. Obedecem às leis estabelecidas e sua maneira de viver vai muito além das leis. Tão nobre é o posto que lhes foi por Deus outorgado, que não lhes é permitido desertar. Não é lindo isso, padre? Lindíssimo. Ou seja, os cristãos superam a lei. Eu costumo pregar isso na paróquia. A lei, ela só existe para quem transgride. Isso é um fato. Então, não matar. Para quem é essa lei? Para todos? Na verdade, ela é para quem tem a tentação de matar, a tendência a matar. A essa lei o amordaça. Mas para alguém que ama a vida, promove a vida, faz de tudo para que a vida siga o seu curso natural, essa lei nem existe para essa pessoa, ela é livre da lei. Por isso São Paulo diz que os cristãos não vivem mais sob o regime da lei. E esse mesmo bloco do catecismo fala do quanto os cristãos devem ser patriotas, o amor à pátria, porque é um modo de darmos testemunho. Então, percebam que o Catecismo da Igreja lança um conjunto de ideias. É nessas ideias que nós devemos nos inspirar e basear. É possível que exista um outro complexo, um outro conjunto de ideias? E de fato existem. É o que nós chamamos de ideologias. Se usa muito essa palavra. Vocês viram que Dom José Falcão dizia que existem muitas pessoas cegas por ideologias. E, de fato, a ideologia é cega. Porque ela forma opiniões, ela forma conceitos e as nossas opiniões e os nossos conceitos são justamente aquilo pelo que nos movemos. E já estamos nos movendo. Então, para poder rever conceitos, rever ideias formadas, exige-se um esforço muito grande de resignação, de dizer não para si mesmo. Era o que nós falávamos sobre discutir ou não política, discutir ou não religião. Quando você sabe em que formou, em que pautou as ideias que tem, você não vai ter medo de expô-las. Então, isso é fundamental, formarmos as ideias no Evangelho, porque se nós não formarmos no Evangelho e na doutrina, nós vamos formar as nossas ideias a partir de conjuntos de ideias, ou seja, de ideologias. E aí, infelizmente, nós vemos, inclusive dentro da igreja, setores defendendo ideologias. Por quê? Porque ideologias são conjuntos de ideias. Pode ser que numa ideologia você encontre 2, 3, 4 ideias compatíveis com o Evangelho. Então, por exemplo, um determinado grupo tem uma ideologia de defender os mais pobres. Bom, defender os mais pobres é um imperativo evangélico. Sem dúvida. Né? É uma ideia, portanto, compatível. De dar assistência emergencial aos mais pobres que precisam agora. Eu dizia há pouco que o trabalho está acima
do capital. Mas quem está passando fome agora não pode esperar, por exemplo, um mês de trabalho para conseguir o salário no mês que vem. Precisa de um auxílio agora. Então, políticas sociais de assistência não são más. Não, claro. Né? Então, é uma outra ideia boa. Acontece o seguinte, você não pode aderir a um grupo porque aquele grupo pensa algumas ideias compatíveis com o Evangelho. Você tem de observar essa ideia no todo da ideologia deles. Sim. Porque pode ser que nós concordemos até a página 2 e da página 3 em diante, eles sejam absolutamente diabólicos nas suas ideias. Então não dá para concordar com aquele grupo. E aí a gente precisa saber, então, na hora de escolher a nossa lista, contra quem essa pessoa está verdadeiramente lutando. Exatamente. Porque ela pode até ser a favor do pobre mesmo, dando esse exemplo que o senhor deu. Mas ela está lutando contra quem? Porque aí quem está em casa, né, nesse contexto que nós viemos falando, vai falar, então eu tenho que obedecer, eu tenho que rezar, eu tenho que amar tudo que o governo me dá. Calma lá. Né? O Dom Falcão disse ali, se a política que essa autoridade lhes apresentar for para o bem comum, nós vamos acolher. E se estiver ali pautada pela lei moral e pela lei evangélica. Mas, e aí eu queria que o senhor também comentasse isso, padre, diz assim, ó, o cidadão, está aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 2242, é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando esses preceitos são contrários às exigências da ordem moral. Aquilo que a gente estava falando. Então, ele pode negar. Quando uma autoridade vem... Eu vou dar esse exemplo porque é algo assim que eu tenho falado e batido nessa tecla, dizendo que, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Uma de 12 anos, uma de 10 anos, um de 6 anos e um de 4 anos. Eles estão nas escolas. Minha filha de 4 anos está ali, começando ali a ser alfabetizada. Quando a autoridade diz que nas escolas e no currículo vai ter ali implantada a ideologia de gênero, que eu, como mãe cristã católica, não aceito e não aprovo, eu preciso me manifestar, porque eu não quero os meus filhos sendo educados nessa doutrina. Sim, é um princípio de objeção de consciência que é prescrito no catecismo nesse parágrafo que você citou e é repetido no compêndio de doutrina social. O cristão, ele tem o direito de objetar-se por consciência, a chamada desobediência civil. Porque Nosso Senhor foi muito claro no Evangelho em dizer que é preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E depois Pedro traduz isso num julgamento entre os judeus, dizendo, convém antes obedecer a Deus mais do que aos homens. Então, por isso que nós temos que pensar muito bem a quem deputamos o poder e a quem escolhemos para quem nos governar, porque dependendo da ordem que eles derem, dependendo das normas que eles legislarem, se elas são contra os princípios do Evangelho e os princípios da moral, nós vamos nos ver numa situação de ter de desobedecer juridicamente, de abrir fogo contra um Estado que está sendo governado de maneira iníqua. E isso, infelizmente, concluindo, né, o raciocínio, isso presta mau testemunho. Então nós precisamos prevenir, porque às vezes na hora de remediar, o mundo não vai entender o nosso comportamento. Vai ser muito mais difícil. Nossa, mas os cristãos falam, né, os católicos defendem que a gente tem de ter obediência ao poder civil, reverência ao poder civil, rezar pelos governantes, e agora lá o presidente sancionou uma lei que foi aprovada no Congresso, aprovada no Senado, e ele assinou permitindo o aborto, por exemplo, vamos supor. Sim. E agora os cristãos saem à rua se manifestando. Veja como vai gerar uma confusão no testemunho que nós vamos dar. Então nós não podemos permitir que essas pessoas sequer cheguem até lá. Exato. Porque se elas chegarem, nós teremos como cristãos de desobedecer. E vai ficar muito difícil depois nós ensinarmos que devemos respeito às autoridades, porque a autoridade delas veio de Deus. Afinal de contas, como justificar que a autoridade, se veio de Deus, e está autorizando o aborto ou a ideologia de gênero? Será que é porque Deus não quer estas pautas? Olha só a confusão que isso vai gerar, quando na realidade a autoridade vem de Deus,
mas ela vem de Deus passando pelo clamor do seu povo. Padre, vale a pena citar um fato histórico que é bastante extremo, mas eu acho que é muito elucidativo. O que aconteceu no México. Sim, Quando... a revolta dos cristeiros. Exatamente, quando o governo anticlerical começa a sistematicamente fechar as igrejas, proibir o culto cristão e os cristãos do México, para defender o seu direito, eles pegam em armas. Sim. E o Papa da época abençoa aquilo que os mexicanos estão fazendo. Nós temos mártires cristãos daquela época, gente canonizada, que lutou pelos seus direitos. Isso é algo interessante. Padre, eu vou pedir para o senhor comentar isso daqui a pouquinho. Eu vou levantar porque eu tenho um presente aqui para dar para as mamães, viu, gente? Ó, Fernando, já comprou o presente Dia das Mães para a Vanessa? Ela merece. Essas perguntas não se faz. Padre, já comprou o presente? Estou pensando. Está pensando aqui, ó. Então, eu vou dar uma ótima sugestão para você que está em casa, né? Para o Fernando aqui, para o Padre, sobre o presente do Dia das Mães. Está lá no nosso Shopping Católico, shoppingcatólico.com.br. O bom é que você pode comprar na nossa loja virtual, sem sair de casa. Você vai escolher, né, a cor que você quer. Ó, tem dourado e tem também o prateado. É a gargantilha da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Olha que coisa linda, é só você ligar para nós no 19 3871 9620. As meninas do call center vão te atender com todo carinho e amor. Você pede aí esse presente para sua mamãe, porque eu tenho certeza que ela vai adorar. Toda mulher gosta, né, de estar ali com uma gargantilha, ficar bonita, enfeitada. A gente precisa disso. Então, dê essa de presente para sua mamãe. Quero te lembrar que todas as vezes que você adquire um produto do nosso Shopping Católico, você está ajudando também essa obra de evangelização. Então, você pode aí escolher, né? Em vez de comprar lá, você compra aqui para ajudar essa obra de evangelização, ou compra nos dois lugares, e aí você presenteia com um produto lindo que evangeliza e ainda ajuda a Associação do Senhor Jesus a evangelizar, tá bom? Comprando a gargantilha, você ganha também uma fitinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Olha só que bonitinho aqui, ó. E tem a medalhinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus para você usar aí como você quiser, dispor como você quiser, tá bom? É só entrar no nosso site, shoppingcatólico.com.br, ou ligar 19 3871 9620. Recado dado, viu, meninos? Agora você já sabe. Tem mensagem do WhatsApp aqui, enquanto eu vou sentando, vamos ver as mensagens do WhatsApp. Camila, boa tarde, gostaria de dar uma sugestão. Sugeriria lançar um livro sobre isso, política e religião. Como é o comportar da forma coerente no mundo como cristão em relação com política. Sou do Rio Grande do Norte, meu nome é Camila Pereira. Obrigada, Camila, pela sua participação. E aí, vamos escrever um livro, Padre? Padre Douglas vai escrever para nós. Vamos pensar sobre o assunto. Sim. Olha, se eu escrevesse um livro sobre cada assunto que as pessoas pedem para eu escrever, eu não rezava mais nem missa, só ficava sentado no computador. Mas quem sabe, né? Seria ótimo, né? Agora, enquanto não saem livros, né, a respeito, embora existam muitos livros, talvez não um contendo tudo isso que provavelmente você gostaria de saber. Existem vários livros que, lendo ali, lendo aqui, você pode formar as suas ideias. Comece pelo Catecismo da Igreja, o Compêndio de Doutrina Social que eu mencionei aqui há pouco. Lá no próprio compêndio, nas notas de rodapé, você vai ver vários documentos da Igreja sobre esses assuntos. Então, comece pelos documentos da Igreja. Hoje em dia, pelo Google, você encontra qualquer um deles, traduzidos para o português. Já tem aí um bom itinerário de estudos para fazer. Padre, Drica, uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Sim. Isso aqui. O padre colocou muito bem a questão do governo, a questão do Estado. A instituição de direito natural, enfim, foi algo magistral. Um padre, um pároco, lá na sua cidade, tem um relacionamento muito bom com o prefeito. Aí troca de prefeito, outro partido, e ele simplesmente não quer mais nem saber de se relacionar com outro prefeito, ignora, porque não está afim com a sua ideologia. É tão triste quando os eclesiásticos, os religiosos, se furtam
de ter um relacionamento necessário para o bem da sociedade Sim. com os chefes da nação, do Estado, realmente por ideologia, por afinidade política, por questão partidária. Isso é algo terrível. Exatamente. E outra coisa, também na hora de ter relacionamento e também na hora de denunciar. Olha, eu vou ser bem claro aqui. Nós passamos por uma das páginas mais vergonhosas da história do nosso país, quando nós tivemos aí os últimos escândalos que foram em nível internacional. E a gente não viu tanta denúncia dos nossos eclesiásticos, de modo geral, dos religiosos, de modo geral, documentos escritos, né? Mas parece que quando muda, quando quem está lá é uma oposição, aí pronto, aí rapidamente surgem, né? Exato. É algo estranho, Padre Douglas. Essa fala de Dom José Falcão que nós vimos agora mencionou justamente isso. A cegueira ideológica. A cegueira ideológica, ela pode estar também nos eclesiásticos, né? Nas autoridades da igreja. Mas veja, eu procuro ter até mais misericórdia do que raiva, porque se é uma cegueira, então nem mesmo eles estão vendo. Sim. Mas nós estamos vendo. É evidente. Isso não pode acontecer. Nós temos o direito, eu sou um pároco, eu sou padre diocesano, eu tenho o direito como cidadão de ter as minhas concepções, né, políticas. Agora, como pároco local, eu não tenho o direito de, em nome das minhas ideias, me furtar do relacionamento com o poder constituído. Porque nós estamos falando do Estado. Você tem o Estado na sua instância federal e você tem o Estado estadual, municipal. Então, eu estou no município, né? Hoje eu resido no município de Jandira, na Grande São Paulo. Ali tem um prefeito, ali tem vereadores que estão democraticamente eleitos. O povo os colocou ali. E eu sou um representante de uma parcela do povo. Então, eu não posso ficar perguntando. Eu até pergunto depois para o próprio povo. Eu evito de perguntar para a própria autoridade. Mas qual é o seu partido? Eu até evito. Porque quando eu dialogo com ele, eu estou dialogando com o vereador. Eu estou dialogando com o secretário da pasta. Eu estou dialogando com o prefeito. Eu não estou dialogando com o partido. Então, eu não posso me furtar. Se o prefeito é de esquerda, eu tenho de me relacionar com o prefeito de esquerda. Se ele é de direita, eu tenho que me relacionar. Se ele é de centro, é o Estado que está em jogo. Agora, na hora de fazermos as escolhas, precisamos falar sobre as ideias que as pessoas defendem. Isso não significa desrespeitar as pessoas. Sim, com certeza. Nós queremos agradecer você que esteve conosco, nosso programa já está chegando ao final. Quero falar uma coisa antes de nós irmos, que é o seguinte, tudo que nós falamos aqui, tudo que eu li aqui está no Catecismo da Igreja Católica. Não são palavras minhas, não foi eu que inventei, não foi eu que escrevi. E os comentários, os comentários aqui são baseados. Baseados na nossa doutrina e na nossa fé. Por isso que nós dissemos, o tema do programa é para católicos. Você que é católico, você precisa ser iluminado por isso aqui. Se você não quer ser iluminado por isso aqui, não pode ser católico. Infelizmente, desculpa, mas é a verdade. Aí, se você achar um padre que, de repente, não esteja vivendo, esteja apoiando partidos que não condiz com tudo isso que está aqui, pode, padre, chegar e falar, olha, Padre Douglas, o senhor está fazendo isso, mas aqui no catecismo está escrito isso aqui, ó. É o direito do fiel. É o direito do fiel. Aí a gente vai levando isso para frente com muito carinho, amor e caridade, tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada a você que é participado e dá uma benção para. Obrigado pelas mensagens, Padre, pelos sócios, por tudo. Vamos rezar pelas autoridades. Vamos rezar pelas Rezar autoridades. pelo presidente da República, rezar pelos senadores, pelos deputados, pelos juízes lá, né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, rezar por todos eles, que Deus esteja com a sua mão estendida. Se até hoje a sobre gente cometeu eles, né? coisas erradas, até nas redes sociais, posicionamentos, a gente revê isso e começa de novo a partir de agora, tudo bem, né? Vamos rezar. Vamos sim. Amado Senhor, agradecemos este programa, essa tarde, que a vossa bondade nos assistiu e a todos os irmãos e irmãs que acompanharam. Queira, Senhor, por misericórdia, abençoar as autoridades constituídas, o presidente da República, os governadores, prefeitos, Senhor,
todo o legislativo, o judiciário também. Dê a eles sabedoria e assistência do Espírito Santo, Senhor, para que haja paz e bem-estar para o teu povo nesta nação brasileira, que se chama também pelo nome de Terra de Santa Cruz. Abençoa-nos, Senhor, e guarda os nossos governantes naquele lugar secreto e preferido do teu Filho, que foi o coração bendito da Santíssima Virgem Maria, que é a padroeira desta nação, a Virgem Aparecida. Que por sua intercessão desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gente, segunda-feira a gente volta falando da divina vontade aqui no Brasil Cristão. Até lá.